Ó Georgina, não precisa chorar tanto pelo nosso amor. Acaba com esse pranto, esse teu ciúme não se justifica, pois eu não conheço nenhuma mulher no Benfica. O teu ciúme não se justifica, pois eu não conheço nenhuma mulher no Benfica. Georgina, minha filha. Lauro Maia, em sua época, foi um compositor já reconhecido em termos locais como um grande arranjador, diretor da orquestra da Rádio PR9, uma figura queridíssima na cidade, né? De muito carisma. É tanto que, mesmo morando em Fortaleza, ele conseguiu que uma de suas canções fosse gravada por Orlando Silva, que era o grande ídolo desse período, né? Mas o Lauro não cantava, ele era compositor, grande músico, arranjador, mas não era intérprete. Isso dificultou muito a sua vida como músico, é tanto que a vida dele não foi muito fácil, né, no Rio de Janeiro. Mas acredito eu que muita coisa veio também para trazer o Lauro para que as pessoas possam conhecer e, claro, cada um que vai conhecendo vai também fazendo com que ele seja conhecido cada vez mais, através da multiplicação da sua obra, que é magnífica, maravilhosa e permanente. Eu conheci a obra de Lauro Maia, primeiro através de minha mãe, que era uma pessoa que gostava muito de cantar. Ela adorava cantar Tão Fácil, Tão Bom, né? Balança o corpo pra cá, balança o corpo pra lá. Agora dê um pulinho, diga que sabe dançar. E depois eu ouvi um cantor cearense maravilhoso chamado Nozinho Silva. Ele cantava aos domingos, eu ia para o auditório da Rádio Iracema, que ficava ali na Praça José de Alencar. Um prédio lindo, maravilhoso. E aí via lá ele cantando, né? João Bob cantava músicas de Lauro Maia também. E me apaixonei por essa obra sem nem me dar conta assim de quem era Lauro Maia. Depois, claro, aí eu fui ouvindo outras músicas e as coisas dele que foram gravadas por grandes intérpretes da música brasileira, Orlando Silva, Ciro Monteiro, o trabalho magnífico dos Quatro Asas e um Coringa, dos vocalistas tropicais e muitos outros intérpretes que gravaram e regravaram, inclusive João Gilberto, que regravou o Trenzinho, né, que é o Trem de Ferro, composição só de Lauro Maia. Então me dei conta do grande compositor que ele representa para a nossa história da música no Brasil. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padim, cisso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padim, cisso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo Gouveia, candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati.
Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouvi Humberto Teixeira, doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, onde Iracema, graúna do sol, Curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguaribe daqui. Terra judia cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pirlim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Transcilim. Ai, ai, esse povo mestiço. O trem, blim blom, vai saindo da estação. E eu deixo meu coração um pouco mais lá na Gário, meu bem. Acenando com lenço, bandeira da saudade muito além. A vida corre sobre os trilhos. Nas veias da capital, circulam cidadãos cada vez mais apressados. No começo do século XX, eles vão de trem, de bonde ou sobre as rodas dos primeiros carros. Na Europa, as nações medem forças em busca de novos territórios e iniciam a Primeira Guerra Mundial. No Ceará, a sedição de Juazeiro coloca em disputa as forças do governo federal de Hermes da Fonseca e as oligarquias locais, que acabam prevalecendo com as bênçãos de Padre Cícero. No país, sambas, choros e valsas se reproduzem com o talento de Pixinguinha, Benedito Lacerda e a irreverência de Ramos Cotoco. Era música popular aos poucos, assumindo seu lugar de destaque na cultura brasileira. Acenando com lenço, bandeira da saudade muito além. Eu acho que é importante colocar o Lauro Maia de novo no centro da cena. E a gente, com os referenciais que a gente tem hoje, com as informações que a gente tem hoje, chamar a atenção para a importância dele. A importância dele é muito maior do que muitas vezes a gente atribui. Fortaleza ela era muito conhecida pela diminuta quantidade de ruídos mesmo, né? Era muito comum você encontrar narrativas que trazem a grandes distâncias os sons dos sinos das igrejas, né? Fortaleza ela tinha, né, esse barulho de cavalo andando na cidade, né? Fortaleza era muito visitada, muito percorrida pelos modinheiros, né? Tinha essa cultura da serenata. A propagação da música ela se dava a partir do corpo dos sujeitos, né? Eram sujeitos cantando, tocando, né, que faziam a música andar pela cidade. O Ramos Cotoco estava em plena atividade. E era uma pessoa interessantíssima, né? Um artista plástico que era poeta, que fazia música, uma música irônica, debochada, crítica, uma música que era uma crônica da vida da cidade. Então, Ramos Cotoco ele vai, de certo modo, pontuar a música do começo do século XX.
ele morre, nós estamos muito impregnados por esse espírito, um espírito, digamos, seresteiro, um espírito boêmio, mas uma boêmia, no caso do Ramos Cotoco, que incorporava toda uma visão crítica, todo um mal-estar que ele sentia em relação à cidade. O Lauro Maia nasceu nesse ano de 1913 e tinha em casa música já, porque a mãe dele, Laura Maia Teles, era compositora de música sacra. Então ela compunha música para a igreja. Ela era exímia pianista, então ele desde cedo convivia com esse tipo de música. E ela foi quem ensinou a ele tanto as primeiras letras como as primeiras notas. Teve um momento lá em que ela não conseguia mais segurar o gênio do Lauro e passou ele para Elvira Pinho, que é também uma mulher que participa da história do Ceará, além da música. E ouvia externamente outros tipos de música e ele foi despertando para a música popular, a ponto de, na sua adolescência, já começar a compor músicas populares, jocosas. Quando ele foi crescendo, eram muito comuns as retretas em praça pública. É muito provável, né, que parte das músicas que ele conheceu se davam a partir das apresentações das bandas militares. O Lauro ainda alcançou o restinho dessa época, que eram as bandas de música nos retretos, né? Nas retretas e tal, nos coretos. Esses músicos tinham uma dificuldade de se manter vivendo da música na cidade. Nessa época aí, cantores como João Gilberto, não sei da expressão, não teriam vez. O que tinha é um Vicente Celestino, né? Você tinha que ter peito, porque você tinha que se comunicar, rapaz. Ao vivo e a cores. Esses espaços da qual ele podia tocar eram extremamente diminutos, né? Por isso, muitos do que se dedicavam à música e eram mais pobres acabavam entrando nas bandas militares. Naquela época, 1913 até 1918, as músicas sofriam forte influência da Europa. Então eram aquelas cançonetas francesas, né? Eram aquelas canções portuguesas. Só que ele vai trabalhar isso num outro contexto e não mais com aquela característica, né, mais nostálgica, mais romântica, mais plangente que a modinha tem. Ele compôs certas músicas curiosíssimas, como por exemplo o trem. Bastava o trem, não precisava trem de ferro. Vai saindo da estação e eu deixo meu coração. É uma marcha até onomatopaica. O trem blim blam blim blam vai saindo da estação. Café pão bolachão, café pão bolachão. O correr do trem, sabe? Ele na própria letra já vai dando o correr do trem. E ó, como se o trem fosse, o meu coração, com pouco mais. Ele tinha certas coisas que eram típicos mesmo da época. Desce a serra e a saudade aumenta, uma coisa me atormenta e vem falar do meu amor. Essa eu aprendi minha mãe cantando, né? Aos 15 anos, o Lauro Maia ele começa tocando no Cine Majestic, né? Como pianista. O cinema não era mudo, né? O cinema tinha sempre um pianista, uma orquestra, né? O público interagia muito, tanto durante o filme como nos intervalos. Menino malino, cearense, né? O Lauro era irrequieto, né? Um menino danado. Claro que isso era o prenúncio de uma grande energia que ele trazia como um grande criador, né? Grande artista. Na verdade, foi o Lauro Maia foi beber nessas músicas, ele se apropriou desse tipo de música que já circulava pela cidade, né? E que ele conhecia. Tocava também acordeon, né? Tocava sanfona, sabia escrever música, então ele conviveu muito com a educação musical no sentido apenas não só de tocar o instrumento, mas também de estudar
partitura, de saber elaborar arranjos. Ele sabe que é herdeiro de uma tradição, mas ele sabe que não pode manter aquela tradição engessada, do jeito que as coisas eram feitas. E ele vai fazer uma releitura exatamente a partir de um lugar, que é Fortaleza, e a partir de uma Fortaleza que já se prepara no início dos anos 30 para a chegada do rádio. Então isso é muito interessante. Não dá para a gente pensar o Lauro Maia sem a gente pensar no rádio. Hoje eu vi um leão, e não era um leão, e o que era então? Não digo não, não digo não, não digo não. No mundo, os movimentos de vanguarda pintavam e esculpiam o fascínio da modernidade. O espírito de transgressão da época contagia os artistas brasileiros em diversas tentativas de tornar a arte mais próxima da vida cotidiana. Era o modernismo que veio para sacudir o cenário estabelecido. Tinha pata de leão, tinha unha de leão, tinha... Fortaleza é carnaval. Tinha ronco. Na década de 20, a folia deixa de ser privilégio dos ricos e os segmentos menos favorecidos começam a ir às ruas. Todo o movimento da cidade passa pelos cafés, pelas praças, mas a grande novidade é o rádio. A invenção vai revolucionar a comunicação e o entretenimento em todo o mundo, para sempre. Era a mulher do leão. Estudou em vários colégios e terminou por se ingressar na Faculdade de Direito em 1934 e estudou lá até 1937. Consta que ele faltou às últimas provas. Ele não foi diplomado. Apesar de ter feito a valsa para a formatura. Enquanto todo mundo de paletó lá dentro, ele estava lá fora tomando tudo com a galera da rua. Sapos e urubus e o diabaquara. Desde a adolescência que ele foi sempre boêmio. Vivia uma vida assim, a maneira dele, né? Ele não era regido por nada nem por ninguém. E ele fazia as músicas dele, mas não gravava, cantava aqui e acolá, ninguém chegava a decorar, porque não havia partitura, nem havia gravações. Elas se perdiam no tempo. Dona Teresa tem um cigarro de tanto fumar em cachimbo de bala. Deu uma cachimbada, opa, deu outra cachimbada. Ele foi um cara que se dedicou assim, quase que exclusivamente, né? A questão musical. Ele tinha uma força muito grande, já compunha as músicas, todo mundo gostava, era um trabalho sempre aceito. Sabia da existência do rádio, que estava atento para a indústria do disco, né, que veio no Brasil a partir de 1902 com a Casa Edison. Então alguns cearenses já haviam gravado. O Lauro Maia era uma pessoa muito antenada, muito bem informada. Quando ele começa a mostrar o trabalho dele na rádio, quando ele vai começar a participar de um momento de mídia mais intenso, então ele começa a agradar muito mais gente, né? As pessoas vão começando a perceber que cada música dele é uma música legal, com um ritmo interessante, né? Baseada em coisas também da questão do Ceará, mas aí ele começa também a fazer sambas e valsas, né? Toda uma influência de um ambiente musical brasileiro, que vinha através dos discos, né? de cera, do rádio, e contatos também com artistas que vinham da capital federal, que era o Rio de Janeiro, e vinham até Fortaleza. E, enfim, a cultura musical brasileira que circulava na época. Somente com o advento, em 1934, da Ceará Rádio Clube, a segunda emissora de rádio do Ceará que apareceu, é que ele começou a aparecer. Deu uma cachimbada, oi, deu outra cachimbada, oi, e com seu canto do cachimbo, que cachimba sem parar. O João Duma, né, os irmãos Duma se juntaram e previram o seguinte: eles tinham a Casa Duma, que vendiam gramofone, discos, essas coisas. Passaram a vender rádio. Então eles vendiam rádio e puseram a emissora. Então foi assim que a Ceará Rádio Clube se manteve. Foi ali que o Lauro Maia se instalou, foi ali que ele começou a produzir, foi ali que ele fez amizade com todos os outros compositores, com os cantores,
com as personalidades que vinham de fora também. Desde os primeiros momentos, tanto sua mãe, Laura Maia, né, quanto o Lauro Maia participam das primeiras irradiações. E o interessante é que nesse período, né, não se tratavam de irradiações de disco, elas existiam, mas o público não queria isso, queria exibições ao vivo. Eu cheguei a assistir programa de auditório, né? Eu cheguei a frequentar programa de auditório, criança ainda, frequentei muito. Era a forma da gente ver o artista. Né? Catolé no pé tá seguro, mas caiu no chão, tá maduro. Catolé no pé tá seguro, mas caiu no chão, tá maduro. Catolé é doce que nem mel, mas a casca mata que nem fel. Ele começou a cantar junto com um trio, começou a tocar acordeon na orquestra da Serrade Clube e tocava também piano e compunha. Ele tocava bem pra caramba. Era um grande músico, ele só não era um bom cantor. Por isso você não tem a voz dele gravada. A gente tocava mais, era música editada nos Estados Unidos, a edição dos Estados Unidos, porque o americano vinha com as coisas bem feitas. Naquele tempo não tinha quase arranjadores no Brasil, os arranjadores eram muito precários, os arranjos eram muito fraquinhos, né? Quando o Lauro Maia entra em cena mais efetivamente como o compositor, como um intérprete do Ceará, o rádio já é uma mídia muito importante, né? E, aliás, a importância do rádio continua até hoje, mas o rádio já havia se afirmado como a mídia, como a mídia. Foi balancei, balançar, balançar pra lá e pra cá. Foi balancei, balançar, balançar pra lá e pra cá. Eu vou até de manhã só nesse balancear. Estado de exceção. Estado novo. Era 1930 quando o jogo de forças políticas no Brasil chegou a mais um momento de confronto. São Paulo ficou isolado e o resultado foi a chegada do gaúcho Getúlio Vargas ao poder. Enquanto a política fervia, a economia agonizava com os impactos da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Dançando, não quer mais parar. Quem balançar com jeito de gostar. Mas a vida e o show continuam. O rádio chega a Fortaleza, oportunidade para músicos e compositores cearenses. Rádio e Lauro Maia estão ali se inventando. A forma de fazer rádio aqui no Ceará está se inventando junto com o Lauro Maia, né? E o Lauro Maia ele é uma figura importante nesse fazer do rádio. Porque era alguém que tinha realmente esse feeling do que tocava no rádio, né? Do que as pessoas queriam ouvir. Então o cara começou a se destacar, né? Lauro Maia começou a ter uma resposta bem forte, né? Para tudo que ele fazia de música e foi começando a emplacar. Lauro Maia tem também um viés interessantíssimo, que é esse viés do humor, que está na nossa música hoje com o Falcão. Eu acordei, me espreguicei, me levantei, depois tomei. Ele se torna muito conhecido por conta desse circuito dessa música não gravada, não comercial em Fortaleza, nessa música que anda no corpo das pessoas. E é engraçado que se você pegar alguns trechos de Lauro Maia, são músicas que ficam na cabeça com uma facilidade incrível. Acabo ficando sozinho, porque Maria não gosta de homem desse tamanho. Havia aqui um cidadão que gostava muito dele, gostava muito das composições dele, do trabalho dele, né? E montou uma escola, um bloco, que deram o nome de Escola de Samba, assim como naquele tempo existia no Rio de Janeiro escolas de samba, que eram conjuntos regionais. Aqui fizeram a Escola de Samba Lauro Maia, e foi em homenagem a ele, né? Lauro era um grande boêmio, um bom vivant, então participava da vida da cidade de muitas formas, né? E no carnaval não poderia deixar de ser ele. Então, a escola de samba da concepção dele, que depois foi retomada pelo Luiz Assunção. Então era uma escola de samba que não se pautava por um modelo carioca, não havia uma imposição de um modelo de escola de samba. Havia uma tradução do que seria uma escola de samba. Acho interessante que, inclusive com instrumentos de sopro. Tinha uma Fortaleza onde as manifestações culturais da tradição popular, elas invadiam a cidade em todos os períodos de festejos, né? Você tem as festas do ciclo junino, as festas do ciclo do Natal,
No mês de setembro você tinha as coroações de congos. E todo compositor fazia música de carnaval. Hoje quase ninguém, poucos fazem música de carnaval. Antigamente todo compositor fazia, eles chamavam música de meio de ano e música de carnaval. Era um filão do mercado, uma fatia do mercado, né, extremamente significativo. E o Lauro Maia, em Fortaleza, ele era um dos principais compositores de músicas para o carnaval. Ele era uma pessoa que vivia música, né? E essa vivência de música, ele trouxe isso para as ruas, que eu acho também uma faceta interessante da personalidade dele. Chega, chega, chegadinho, vai chegando devagar. Chega mais um bocadinho até os dois se juntar. Isto é uma dança boa que vem lá do Ceará. Uma dança boa e vem lá do Ceará. Chega, chega, chega. Antigamente a música era gravada depois que fazia sucesso no auditório. Então essas músicas todas tocavam no rádio, nos programas de auditório. As pessoas aprendiam antes de ser gravado. Então essas músicas do Lauro Maia, de alguns compositores, não só daqui, mas do resto do país, eles tinham chance de chegar no Rio de Janeiro por conta da Rede Tupi. O Lauro Maia, eu acho, chegou no disco Por Aí, né? Porque ele esteve no Rio depois que a música dele foi gravada, ele não foi tentar gravar. Outro dia, charangado Zequinha, tocou balancê, a noite inteirinha, fole velho ficou rouco. E o Lauro não fez a vida lá, o Lauro fez a vida aqui, na Tupi, aqui nos associados. Balança o corpo pra cá, balança o corpo pra lá. Agora dê um pulinho e diga que sabe dançar. O Danúbio Barbosa Lima, que era ritmista dos Vocalistas Tropicais, e um grande compositor cearense chamado Aleardo Freitas, eles, num diálogo musical lá pelos corredores da PR9, eles criaram o balanceio. O velho foi mostrar um baião ao Lauro Maia. O que ele pensava tratar-se de um baião, chamado tiririca. O baião já é mais redondinho, né? O balanceio tinha um tempo quebrado, seria uma coisa diferente. Aí o Lauro disse, porra, Aleardo, isso não é baião não. De repente vem aí um ritmo que eles não trabalharam muita coisa depois e o Lauro achou interessante e começou a compor. A percepção de que ali havia uma bossa nova, né? Um ritmo novo, foi do Lauro Maia. O balançar, você já pode ensinar. O balançar, você já pode ensinar. Dá uma síncope, né, que chama, musicalmente chama síncope. Dá aquela síncope que dá uma diferença do samba tradicional. Aí lá adiante a bossa nova, né, fez coisas semelhantes, né. É tanto que o João Gilberto, que vamos dizer assim, é o cara que corporificou assim, a bossa nova, né, do jeito de tocar e de cantar, né. O João Gilberto era apaixonado pelo Lauro Maia, né, sabia, conhecia o repertório do Lauro Maia e tal. Não vou cantar um fox blue, nem vou dizer I love you. Eu sou moreno brasileiro. O mundo nunca mais seria o mesmo. Por isso mesmo verdadeiro. A Segunda Guerra Mundial se encerra em 1945, deixando feridas abertas e um mundo dividido. O Brasil se lança num processo de industrialização que se intensifica na era de Getúlio Vargas. Mais do que produzir, o Brasil se tornou uma nação de consumidores, bombardeados pelas mensagens da televisão que chegavam. Nossa rica cultura musical ofereceria ao mundo a bossa nova, ritmo que passaria a nos identificar musicalmente em todos os recantos do globo. Nasci, sou do samba. Ele viu que se não fosse para o Rio de Janeiro, né, que como os outros estavam fazendo também, né? Inclusive o cunhado, Berto Teixeira e tal, tudo, ele não teria vez. Ele chegou, o Orlando Silva já tinha gravado a música dele, né? Também que chegou na frente dele no Rio de Janeiro foi os 4 Horas em Coringa. Foi o conjunto que
que lançou músicas do Lauro Maia, né? Uma série de coisas, inclusive o Trem Ferro. Cunhado dele, não só era deputado aqui, como era parceiro dele nas músicas. Então ele mandava as músicas para o Humberto Teixeira e os vocalistas tropicais estavam fazendo sucesso com aquela música. Quem era o Leão, o Leão, o Leão. Não era o Leão, não, era a mulher do Leão, não sei. Mas ele lá tinha o nome do conjunto como Conjunto Cearense. Então, quando foi nas férias, eles vieram aqui a Fortaleza, visitaram a Ceará Rádio Clube, cantaram aqui alguns números do repertório deles, e o Demócrito Rocha, o jornalista Demócrito Rocha, ouvindo-os, rebatizou, né? Ele botou assim, 4 As e um Melé. Então eles voltaram com esse nome, de 4 As e um Melé. Chegaram no Rio de Janeiro para apresentação numa rádio de lá, disseram ao locutor, o conjunto agora chama-se 4 As e um Melé. Disse, muito bem, mas o que é Melé? Ele não sabia o que era, né? Aí eles explicaram, ele disse, não, aqui é Coringa. Aí mudaram o nome novamente, passou a ser 4 As e um Coringa, né? Ali, ó. Tá ali os 4 As e um Coringa. Bem juntinho dele. Não vou cantar um fox blues, nem vou dizer I love you. Eu sou moreno brasileiro. Durante a visita de Orlando Silva à Fortaleza, Lauro Maia e o Alerdo Freitas pedem uma sugestão, né, uma opinião do Orlando Silva sobre as suas músicas. E ele fala o seguinte, muito boas e tal, no entanto, elas estão muito cariocas, né? Por que você não faz um samba mais, né, uma música mais cearense, uma música mais regional? Tem uma coisa interessante que é uma viagem dele ao Cariri, e de lá ele trouxe vários motivos populares e transformou isso em música, né? Tem coisas dele belíssimas. Ô trem, ô lalá, roda, roda em Temancá. Um vintém bateu no outro, fez tim, tatá. Me atrapei na bananeira, fui em teu mangará. Comi tanta da banana que fiz a gata miar. Me atrapei na... Chegamos na Central do Brasil, sem nenhum centavo no bolso. Fomos morar lá no Catete, também numa pensão, numa casa de família. Aí, eu não tinha estreado ainda no Mari, que eu só ia receber dinheiro quando estrear. Você imagina, tinha que estrear, passar um mês trabalhando para poder receber aquele dinheirinho. E o Lauro era que estava aguentando as pontas, porque ele começou a fazer os arranjinhos para a editora, foi no Vitale, ele era sócio dos irmãos Vitale. E vários outros conjuntos procuravam já o Lauro Maia, as peças do Lauro Maia, para registrar em disco, né? Então ele tornou-se um compositor comum entre os demais lá do Sul. Numa época onde só dava a Cis Valente, Ari Barroso e aqueles sambistas lá do Rio de Janeiro, que aqueles sambas que vinham de lá, né? Aquelas marchas, aquela coisa e tal, ele se impôs. Olha, isso aí não é de carioca não, isso é de cearense. E continuou lá a vida que levava aqui, né? Ele sempre foi muito boêmio, o negócio dele era beber uma cachaçinha, tirar gosto com refresco, né? E aí os amigos ali rodeando de lado e tal. E ele foi vivendo assim, aí conseguiu um emprego lá numa casa vendedora de partituras, que eram os irmãos Vitale. E fez um contrato que as composições de autoria dele, que ele já tinha feito, as que ele fosse fazendo e as que ele fizesse futuramente, seriam dos irmãos Vitale. Ele vendeu. E os irmãos Vitale deram um emprego a ele lá na casa do irmão Vitale, onde tinha um piano, onde ele passava o dia lá tocando as músicas dele no piano, vendendo as partituras. O locutor anunciava: vamos ouvir a última composição de Lauro Maia e tal. Aí entrava o Ciro Monteiro, olha, um cantor tipicamente carioca. E um samba tipicamente carioca, composto por um cearense. Deus me perdoe, mas levar essa vida que eu levo é melhor morrer. Relembrando a fingida mulher que me abandonou. Eu
Eu aumento as saudades que tanto me faz sofrer. É engraçado que havia uma demanda e uma quantidade de músicos em outros estados nesse mesmo movimento da qual Lauro Maia está. Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, né, no mesmo período estão se inventando, né, como músicos de rádio, junto com o rádio e atendendo essa demanda do público por uma música regional. O Luiz Gonzaga cantava, aliás, o Luiz Gonzaga nem cantava, ele tocava valsas, né, com a sanfona nos cabarés do Mangue. E de repente um dia os estudantes cearenses pediram lá para ele tocar uma coisa do norte, né, que seria o Nordeste hoje. Ele tocou e começou a ter um retorno rápido, as pessoas começaram a gostar. E como ele ouvia pelo rádio as músicas do Lauro cantadas pelos Quatro Asas e um Coringa e pelos vocalistas tropicais, ele procurou o Lauro Maia. E quando ele conversou com o Lauro disse, rapaz, tem um camarada que dá mais certo com você do que eu, que é meu cunhado, que é Humberto Teixeira, cunhado do Lauro Maia. Já era um compositor que as pessoas já começavam a ouvir o nome dele. E o Lauro, casado com a irmã mais nova de Humberto Teixeira, que era a Djanira, né? Sabia que o cunhado tinha esse potencial todo e passou a bola. Levou Luiz Gonzaga até Humberto Teixeira. Quer dizer, ele tem a sacação e a humildade, né? Dizer, rapaz, o Humberto é mais certo com você do que eu, pelo jeito que você está falando aí e tal. E criaram o baião, né, da brincadeira. O baião não existia, né? Existia a moda de viola, existia a toada de viola dos violeiros. Baseado na toada dos violeiros, eles fizeram o baião. Desse encontro surgiu a história da música brasileira contada pelos nordestinos. Isso daí foi uma riqueza para a música brasileira, né, incomparável. Chamei o samba e xerém, mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. E quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Eu vou mostrar pra vocês. Nessa época, o Lauro era um camarada que já tinha muitas músicas gravadas no Rio de Janeiro, né, por vários intérpretes. Mas ele já tinha diagnóstico de tuberculose. Então já estava... Né, isso deve ter trazido para ele uma depressão enorme, porque um sujeito com 36 anos e, claro, consciente de que fazia uma obra musical rica. Ele está aí, as músicas estão aí, as partituras, os discos, sabe? A figura, esse homem que vai para o carnaval, esse homem que está em sintonia, que está com relação íntima com a mídia rádio. O rádio no Ceará é também uma invenção do Lauro Maia, como o Lauro Maia é uma invenção do rádio. Né? Os dois eles estão nesse jogo em que um influenciou e inventou muito o outro. Como desbravador, assim, em termos de abrir mais horizontes, porque é o tal negócio, não era de bom tom se frequentar o rádio, não, sabe? Exatamente por causa da divulgação. De repente, antes, você ser divulgado, você ser falado, era ruim. Hoje, todo mundo anda atrás de ser falado. Olha a diferença, tá entendendo? Era a sociedade se abrindo. As pessoas que eu conheci que tinham privado da amizade dele, do convívio dele, falavam dele assim, de uma forma tão carinhosa, sabe? Como se fosse um homem realmente assim, muito doce. Uma pessoa assim, de muito tato, né? De muito jeito de lidar com as pessoas e envolvê-las, né? Também, por esse aspecto assim, mais sereno. Eu tenho uma estrutura harmônica que é o que o pessoal usa hoje, né? Não é nada assim que você escuta, isso é coisa antiga, né? Não diz, né? É uma coisa de hoje, né? A gente pode imaginar que hoje ele estaria numa sintonia com a rede social, com as novas mídias, com as novas tecnologias. Ele era um homem do seu tempo, ele era um homem muito interessante como intérprete, como porta-voz, como uma pessoa que viveu intensamente todo aquele momento que ele viveu. É uma coisa muito bonita a obra do Lauro Maia para se investigar,
e perceber que da década de 1930 para 1940, em Fortaleza viveu um grande gênio da música brasileira. A minha vida era um céu cheio de estrelas, dava gosto a gente vê-las contemplando o firmamento. Mas de repente a faísca do teu beijo acendeu esse desejo que é meu sonho e meu tormento. Eu era forte e a faísca da tristeza destruiu a fortaleza com um raio de saudade. Deixei meu barco, pobre barco pequenino, navegando sem destino ao sabor da tempestade. Deixei meu barco, pobre barco pequenino, navegando sem destino ao sabor da tempestade. A minha vida era um céu cheio de estrelas, dava gosto a gente vê-las contemplando